Fica à vontade, já começou aqui. Fala pessoal, estou iniciando hoje mais um Papo de Dono e hoje o meu convidado, meu amigo Emerson, da Ferreira Autopeças, e a gente vai conversar um pouco sobre negócios, propósito, fé. E eu creio que o Emerson ele tem um testemunho extraordinário para compartilhar para o nosso coração. Então, fique com a gente até o final desse vídeo. E aí, meu amigo Emerson, E aí, meu irmão? tudo bem? Muito bom, melhor do que mereço. Me fala aí um pouquinho sobre você, sobre seus negócios. Falar um pouquinho de mim, sobre os negócios. Aqui eu sempre falo que sou um filho de Deus, né? Muitas vezes eu tô no balcão ali no atendimento, aí algumas pessoas chegam perguntando, quem é o dono aqui? Aí eu sempre brinco, né? Pá, o dono depende, né? Se ele tá às vezes perto ou longe, porque eu sempre falo, o dono é o Senhor Jesus, a gente só toca aqui a obra, né? Mordomos, né? Somos mordomos, bons administradores. Isso. E, enfim, o nosso setor que nós atuamos é autopeças, né? Eu vivo no meio de autopeças desde criança. Começou com meu pai e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele desde muito novo. E hoje é uma realidade que está entrelaçada na minha história, né? E hoje a Uhum. gente dá é, sequência a essa história. Meu pai, ele decidiu não acelerar tanto, mas permitiu que eu levasse adiante o nome da empresa e espero que a gente alcance esse êxito, né? A gente está levando com muita honra Aham. e com muita gratidão. E é isso. É um pouco, né? Sou um filho de Deus, sou casado com a Larisa e É. estamos aí. Fui pego de surpresa pelo Filipão aqui. A gente tá aqui quase no podcast agora, né? Não E, é e bora mesa de conversar, mano. podcast, tudo. É isso aí. E a empresa tem quantos anos já? Nós aqui na loja 2 a gente vai fazer agora em julho, no dia 3 5 anos. 5 anos, mas no total, vindo da carreira do seu pai, Sim, quantos anos aí? começou lá em 98. Foi Noventa no e oito. 98, mano. Uau, Vai pra quase 30 anos já aí. tem uma história no mercado, né? Tem uma história. E falando de história, né? A gente já conversou, né? Você já abriu um pouco de tudo que você já viveu, né? Sim. Principalmente lá atrás. E aí, você comentou que tiveram algumas dificuldades a empresa, né, em questão de financeiro e tal, passou por uma crise muito grande, né? E conseguiu romper, né? Conseguiu contornar toda a situação. E hoje vocês estão com duas unidades, né? Uma empresa que hoje tem gerado lucro, tem sido uma bênção, né, para você e para todos os Amém. colaboradores. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava assumir a responsabilidade pela empresa e mudar a história da Ferreira Autopeças? No 2000, acho que 2015, mano. Acho que foi 2015. Nós estávamos assim numa. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, né? Fui para a faculdade. Era um momento em que todos faziam essa carreira, né? Você sai do ensino médio, estão todo mundo ali querendo saber o que é que você vai fazer e tal, aquela especulação. E eu não tinha tanto desejo nem anseio por ser, sei lá, um advogado, ou um médico, ou um engenheiro. O que Aham, queimava no coração era um sonho que meu pai falava para mim, ó, isso daqui, esse negócio aqui vai ser seu, venha trabalhar com seu pai e tal. Então, no máximo, o que eu queria fazer ali era administração para aprender sobre gestão e aham, tocar os negócios do meu pai. Só que ali eu tinha uma imaginação muito ingênua a ponto de acreditar que o empreendedor, ele, vamos dizer assim, ele tinha uma vida boa, é moleza, né? é moleza. Então, assim, pô, meu pai e minha mãe nunca diziam não para nós, né? Então, assim, eu não sabia a realidade, eu não sabia a realidade do financeiro, eu não sabia a realidade do que era uma empresa. Então, eu ficava muito nessa imaginação ingênua de, Aham, pô, vou terminar o ensino médio, vou tirar a carteira de habilitação, vou trabalhar com meu pai, comprar um carrinho e tocar os negócios do meu pai. aham, Resumidamente, esse era o meu achismo, né? Só que aham, ali em 2014 para 2015, que eu tive acesso à gestão,
da empresa do meu pai, eu vi que tava um caos, mano. Eu sempre falo internamente aqui com os colaboradores em alguma situação ou outra e com pessoas muito íntimas. Nós Aham. tínhamos um mês de boleto atrasado, fora compromisso com bancos. Nós Aham. estávamos literalmente no fundo do poço. Meu E meu Deus. pai, por incapacidade mesmo, até porque ele não sentava para olhar números, ficava isso com a minha mãe, né? E Aham. minha mãe fazia o máximo que ela podia nas suas condições Aham. e já estava no fundo do poço, só que ele não entendia. Ele achava que o trabalho duro, que correr, que acordar mais cedo, dormir mais tarde ia resolver. Conseguiria resolver. Só que ali já não dava mais. Já era uma avalanche negativa Aham. de juros sobre juros, cheque especial, boletos atrasados e enfim. Era uma crise literalmente, que só sairíamos dali pela graça. Só Ali, Deus mesmo. só Deus, mano. Meu Levantou um pai. menino para um menino olhar para aquela realidade e falar: Meu Deus, eu achava Tá que eu ia tudo comprar meu bem. carrinho agora. Não tem. Eu trabalhei com meu pai duro assim, no início, trabalhava num centro automotivo que é lá em Petrolina. E eu trabalhava, todo o dinheiro que eu pegava, entregava na mão do meu pai, fazia o meu máximo, chegava cedo, saía tarde e tal. E meu pai, e o Guardava as carrinho? economias para. Meu pai, e o carrinho, quando é que a gente vai comprar? Rapaz, agora não dá não. E eu não entendia. Aham. E quando eu fui me deparar com a realidade financeira, foi aonde eu entendi. Meu Deus. Eu entendi o porquê que minha mãe chorava em casa. Eu entendi porque tinha tanta briga em casa. Eu entendi muita coisa ali. Então acho que foi 2015. Aham. E ali em 2015, quando eu entendi, Deus me apresentou a um vídeo do nada do cara chamado Paulo Vieira. Paulo Vieira. Falava sobre autorresponsabilidade. Falava que cada um tinha a vida que merece. E ele fez um gesto assim bem icônico para mim, porque ficou na minha alma. Aham. Ele pegou a mão assim e falou: Vai, leva até a sua barriga, leva, 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 agora aperta. Pode apertar, fica tranquilo, cada um tem a barriga que merece. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei: Meu Deus, cara, responsabilidade minha. Sim. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, eles não enxergavam o problema do tamanho que era. Aham. Ou seja, pelas suas limitações, qual era a frase que eu mais ouvi em casa? Todo mundo deve, todo mundo vive de aparência, todo mundo não sei o quê. E eu falava, meu Deus do céu, não, tá errado, pô. É impossível o cara trabalhar do tanto que meu pai trabalha e o cara não ter paz financeira Aham. e o cara não ter tranquilidade para dormir. É impossível isso. Acho que deve ter uma realidade onde você Diferente, né? compra, paga e você consegue crescer. Deve ter essa realidade, como é impossível. E eu comecei a entender que muito do que meus pais contavam eram historinhas, mentirinhas, porque estavam Para não virando pressionar vocês, né? e para também não se pressionar, porque a Aham. responsabilidade era dos pais ali. Aham. Ali tinha um adolescente saindo, se Pra tornando de viver. maior, que ainda não entendia o que era a vida. E a vida Então, chegou. quando a vida chegou, o Senhor me apresentou uma realidade que quando eu vi, eu entendi o porquê que eu me indignava tanto. Aham. O que é indignação, para resumir? Eu olhava para aquela realidade e não sentia conforto. Eu Aham. olhava para o meu pai e chegava a ponto de culpá-lo. Aham. Culpava minha mãe, culpava meu pai. Ah, que vocês não fizeram boa gestão, que vocês isso. Eu era imaturo demais naquela época, né? Ainda que fosse responsabilidade deles, Aham. não é eu chegar e culpar. Só que como eu não tinha maturidade, era o que eu Maturidade. fazia. Por quê? Porque eu queria o carrinho. Porque eu Aham. queria o sonho que ele me prometeu e não deu. Aham. Porque eu queria a vida que eu via os amigos tendo e eu não conseguia ter. Entendi. Então ali era o comportamento imaturo de uma criança que teve tudo na hora que queria, mas na hora de ter algo a mais, não tinha. Aham. Então quando eu vi aquilo, eu assumi essa responsabilidade. Eu falei, então esse problema é meu. E eu vou Boa. tomar algumas decisões que hoje eu entendo que é cortar as pontes, queimar as carroças. Entende? Aham. Eu larguei a faculdade naquele momento, abandonei literalmente. Larguei alguns costumes que eu tinha de sair com amigos, de final de semana ir beber. Eu tinha vergonha, mano, das dívidas. Mas eu falei, só tem um caminho para sair aqui. É a gente olhar para o problema, não é a gente correr do problema. Aham. Então, É para o que isso, fala no C12, né? Búfalo, isso, né? o búfalo.
E vai pra cima, né? E aí eu consegui naquele momento, por graça, eu não Aham, tinha estudo, eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, eu não tinha nada. Deus foi colocando vídeos, pessoas, para eu acompanhar através de um celular e agora sim fazer bom uso de um celular e eu começar a assistir e buscar conteúdos de como tirar a empresa familiar de uma situação financeira de aham, quebra, como renegociar dívidas, como isso. Eu comecei a buscar toda a informação que estava ao meu alcance. aham. E ali foi a virada. Ó, 2015, mais ou menos. E eu assumi o alto nível da minha casa. Que aham, é isso? Não aconselho, mas eu me tornei pai da minha casa. ó, Entende? Isso gerou muitas feridas. Então eu era o cara que dizia o sim e dizia o não. Porque eu tomei literalmente para mim aquela aham. responsabilidade. Eu sabia que se não fosse assim, Se não pegasse as rédeas ali, não sairíamos. Era muita dívida, mano. ó, Então, assim, a gente tava num jeito que não tinha peça na prateleira para vender. Então, como que eu gero recurso para se não tem pagar dívida se eu não mercadoria, tenho mercadoria? E eu tô com ó, um mês de boleto atrasado e o distribuidor não me vende o produto. Então, é uma situação tão séria e o homem da casa, no momento, dizendo que não tem tá tudo problema, bem. todo mundo passa por isso, todo mundo não sei o quê. Aham, E as coisas não melhoravam. Por quê? Porque situações extremas, situações difíceis, decisões extremas, decisões difíceis. Tem que tomar decisões, como Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu agir pensava como menino, menino, agia como menino, correto. mas agora que me tornei homem, Tem que cara, agir como um homem, eu tenho que deixar as deixar para coisas de trás. menino, correto. Exatamente. O nosso amigo Jefferson até Fala contou muito, algo nesse sentido e correto. muito forte. É muito da minha história. Então, foi ali em 2015 que eu comecei a deixar coisas de menino para trás e me comportar como um Como homem. homem. E aí, lógico, louco, maluco. Meu pai e minha mãe, você tá ficando doido, a gente consegue pagar sua faculdade, não sei o quê. E quando eu ia fazer conta, não sobrava Não o dinheiro nem fecha- de comer, mano. A conta não fechava. A gente só literalmente comia porque eu pegava, como falam, né? Vendia o almoço para comprar janta, entende? Você pega o dinheiro que é para pagar um boleto, você compra a comida, porque é essencial comer, Correto. lógico, mas tanta dívida que não tinha dinheiro para comer, tava Meu Deus. literalmente quebrado, entendeu? Então, foi essa o despertar ali quando eu assisti esse vídeo do Paulo Vieira falando da autorresponsabilidade. Por quê? Porque eu entendi que só eu via o problema, que só eu reconhecia o tamanho e que só eu vendo e reconhecendo era Você, capaz de é, trabalhar em cima daquilo. Eu não poderia ficar mais culpando meu pai, a minha mãe, esperando outra pessoa fazer, né? se levantar alguém, porque Deus estava me chamando. Correto. Ele não estava chamando o meu pai para se levantar ou a minha mãe para se levantar. Por quê? Porque o cara saiu da roça. O Ele cara deu o melhor teve, dele, né, cara? nunca teve uma casa, meu filho. Ele não estudou em colégio particular. Ele não teve uma empresa pronta na sua mão. Eu já vim num colégio particular com a casa pronta, morando na cidade. Entendeu? Aham, Qual era o pensamento daquele homem? Você já tem muito mais do que eu tive. correto. Eu já fiz tudo que eu podia. Só que ele não tinha dimensão do que é quebrar, Aham, do que é perder tudo e retroceder. nossa. Deus me mostrava aquilo. Então, se me mostrava a responsabilidade. Então, foi ali em 2015 onde eu comecei a me comportar como um homem, ainda que imaturo, Aham, mas queimava algo. Sabe Moisés? aham. Quando ele vai ali e mata um soldado, um egípcio, Comete o erro, mas tinha o senso nele de o que tinha algo. queimava nele era justiça, entende? Correto, Queimava tanto que ele, meu Deus, foi lá e matou. Ou seja, usou força desproporcional, correto. agiu de maneira imatura. Ainda que a vontade fosse boa, que a gente falou nos bastidores, o bom é relativo. Aham, Se você for desproporcional, você machuca, você machuca, mata as verdade. pessoas. Então, no meu modo, naquela época imaturo, eu criei muitas feridas. Não só no meu pai, não só na minha mãe, mas Aham, em pessoas próximas também, em mim. Porque eu tinha o desejo de fazer a coisa certa, mas da forma errada. correto. Entende? Vencemos, depois de 5 anos aí a gente conseguiu superar toda essa fase, gerou muito aprendizado, eu sempre falava, aqui foi a minha faculdade, porém, eu machuquei muitas pessoas.
Aham. Que no meio E aí desse percurso foi difícil para mim entender que eles não estavam me compreendendo. Aham. E aí eu achava que o problema estava em mim, aí eu comecei a duvidar. Falei, meu Deus, o guri levantou, salvou família, tudo, e eu comecei agora a duvidar de mim. Aham. Duvidar em todos os sentidos, mano. Se eu era uma boa pessoa, se o que eu fazia era correto mesmo. Então, gerou muitas dúvidas, por quê? Porque eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia a Deus. O amor do Senhor eu não conhecia. Então, ali para mim, o que eu fazia, que foi salvar a minha família de uma quebra, para mim era tudo. Aham. Para mim era tudo. Ou seja, eu sou bom. Quem é bom, irmão? Entende? Só que eu não Verdade. tinha entendimento disso. Mas quando não se conhece a Cristo, você se acha bom porque você conquistou alguma coisa. Uau, muito bom. É. E dentro dessa história, cara, que as dívidas e os erros da juventude ensinaram sobre liderança, caráter, fé para você? O que me ensinou foi É. que não há nada nessa terra que seja impossível quando se fala de restauração. Não há nada. Se falar de negócio, então, quebrar nos Estados Unidos, como alguns grandes homens falam, é honra. Aham, Cara, que correto. loucura. Por quê? Porque mostra que o cara quebrou, mas que ele amanhã tem a oportunidade de recomeçar. No nosso E país, já não. com uma experiência diferente, né? Isso. O cara tem experiência, ele geriu milhões, quebrou, e aí? Amanhã ele é desejado pelo o ambiente de trabalho, sei lá, pelo varejo, sei lá, pelo atacado. Por quê? Porque ele tem experiência de quebra. Esse cara sabe o que não fazer. Correto. Então eles enxergam honra nisso. E o cara assumiu que quebrou, e o cara tá lá, tá de pé. Aqui no nosso país, o empresário é bandido, Tem o um olhar diferente. empresário é olhado, se caso quebre, como alguém que, sei lá, é um delinquente, é isso, aquilo, outro, não importa. São pensamentos negativos. Aham, E nesse contexto, gera muito medo de dar errado. sim. As pessoas ficam com medo de dar errado. Não, irmão, vai dar errado. Quando você abre o comércio, primeira coisa que eu falo hoje, já com essa cabeça de hoje, eu falo, sonda o coração. Muitos empresários estão abrindo hoje empresas ouvindo besteira em rede social. Não Aham, tem propósito estabelecido, abre por ego, por vaidade e por ganância. sim. Muito por um pecado chamado avareza, olhando a vida dos outros. Achando que vai faturar os milhões, né? Que a internet prega, né? Não somente, mas quer ter a vida do outro, Sim. baseado no sentimento de inveja. Aham, Então tem muito disso. E eu falo a alguns irmãos, tem cuidado com quem bota na sua mesa. Tem cuidado com o que você escuta. verdade. Tem eu ouvi isso esses dias, cara, achei fantástico. Isso aí vale a pena a gente falar aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, está lá Isaías. Isaías olhou e falou: Meu Deus, ai de mim, que sou homem de Lábios lábios impuros impuros e vivo no meio de de um um povo povo de impuros impuros lábios. lábios. Correto. Ou seja, quando ele viu o alto e sublime trono, que ele viu o trono da glória, ele falou: Meu Deus, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Por quê? Porque Isaías só falava: Ai de ti, prostituta, ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, só apontando, apontando. Quando ele viu a glória de Deus, ele falou: Ai de mim, sou homem de lábios impuros. Meu Deus. Por quê? Falava só da vida dos outros, não olhava para si. Quando ele olhou para si, ele falou: Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E quando ele fala: Habito no meio de um povo de impuros lábios, o que é que ele quis dizer? Que quando ele fala mal das pessoas, aponta os erros e tudo mais, aquilo cresce ao redor. Sim. Ele habitava no meio daquilo que ele declarava. Quando ele entende que ele fala ai de mim, ele agora vai passar a reconhecer em si a sua miserabilidade e nunca mais se achar bom. Se fosse em dias de hoje, falava um processo de conversão. Aham. É o cara identificar que por melhor que ele se ache, ele não é bom. Não somos dignos.
Então, é nesse contexto que a gente precisa entender que empreender baseia-se num propósito, que é servir a outros, Correto. que é entregar algo de maneira legal, de maneira a produzir virtudes, honra, respeito, integridade. Cara, vai tomar prejuízo, honra a tua palavra. Eu uso essa premissa aqui no balcão da empresa. Aham. Passou um produto de R$ 100 e porventura chegou mais caro, qual foi a sua palavra? Foi 100, tomamos o prejuízo. Eu, enquanto empresa, assumo junto com vocês. Eu não cobro do meu colaborador. Porque eu entendi que ele deu a palavra, eu entendi que o erro nós assumimos juntos. Então, Muito esse é um bom. dos princípios que a gente usa aqui. A palavra é lei aqui na empresa. Então, se você passou, assumimos juntos. Você não toma prejuízo. Nós juntos tomamos. No próximo a gente recupera. Mas que honra a palavra. Então, é sobre um dos pontos que a gente pode trazer para a empresa é honrar a palavra. Eu vejo muitos empreendedores, principalmente no nosso ramo. Às vezes o cara aumenta preço para passar um orçamento e passa um produto dizendo que é original e não é original. É uma falta de integridade Sim. absurda. E esse tipo de comportamento ele vai utilizando, aí ele vai ganhando, aí ele vai ganhando, aí ele se acha o bonzão, aí amanhã troca de carro e acha o máximo, fazendo as coisas erradas porque beneficia financeiramente. Amanhã ele toma uma rasteira da vida, aí não sabe por quê, Sim. quebrando princípios. Aí tem uma frase, né, que fala bem, né, se eu quebro o Princípio me princípio me quebra. quebra. Correto. Então não faz sentido, mano. É por inteligência, como diz o Brunet. É muito mais inteligente você falar a verdade, mano. Fazer Amanhã o você não vai correto. cair. Amanhã você não vai cair na sua própria mentira, entendeu? Correto. Então, sem evangeliquez, seguir princípios, seguir, honrar valores, é inteligente. Vai Sim. te assegurar no dia de amanhã, né? Correto. É isso. Muito bom. E hoje, como uma empresa lucrativa e com propósito, o que você entende que Deus queria formar em você durante o processo mais difícil, cara? Que Uau. Deus queria forjar em você nesse processo? Cara, se eu te falar que eu tenho essa resposta aí, é mentira da minha Bem parte, profundo, né? né? É muito profundo, cara. Hoje, assim, olhando para trás, o que que você vê que Deus formou em você, cara? Cara, ele formou tanta coisa, irmão. Ficou tanta coisa pra trás. Mas a primeira coisa que eu me senti quando eu vivi nesse mezanino aqui, não era assim, não era arrumadinho como tá aqui. Ele era só assim na transversal. E a primeira coisa que eu senti aqui nesse mezanino, quando eu vivi a minha primeira experiência com o Espírito Santo, eu me senti amado, eu me senti cuidado, Ah, eu me senti, Filipão, assim, constrangido, irmão. Foi um momento em que eu parei assim e falei: Meu Deus, você tá aqui. Eu sabia que ele estava aqui, entendeu? É uma presença assim que me permitiu naquela hora cair de joelhos, meio que arrependido de tudo que eu vinha pedindo a Deus e eu não estava observando, né? Então, eu pedia muito a Deus, Senhor, me dá discernimento de como lidar com pessoas difíceis, de como lidar com pessoas ingratas, de como lidar com pessoas que chegavam muita gente aqui no balcão e às vezes via a fachada da loja e falava, o nome do meu pai é Herme, mas chamo ele de Lelo, né? hum, As pessoas falavam, agora Lelo abriu uma lojona e aí botou o filho aqui e deve estar na roça. E aí falavam umas coisas assim bem absurdas, né? Do aham, tipo, tá agora sem fazer nada na roça, né? Vou falar de maneira bem aham, tranquila, mas era de outra forma. E eu chegava na empresa 4 horas da manhã, mano, para lançar nota, para deixar tudo pronto, para passar café e deixar tudo organizado, porque éramos em 4 colaboradores só. E eu chegava antes para deixar tudo pronto, para na hora de abrir a loja, tá tudo certo. Porque se eu fosse abrir de 7 horas ou de 8 horas e fazer tudo isso, eu só ia estar pronto lá 9 horas. Mas eu não tinha produto. Eu comprava todo dia para colocar os produtozinhos na prateleira e a gente não deixar de vender. aham, Só que quando eu recebia uma afronta daquela de manhã cedo, uma afronta que eu me refiro é como eu recebia. aham, Eu recebia como afronta, porque, cara, eu tinha trabalhado à madrugada, eu tinha chegado de madrugada,
fazendo tudo. E uma pessoa às vezes chegava ali, proferindo palavras, eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade para discernir que do outro lado do balcão tinha uma pessoa é, é, acusatória, cheia de, sei lá, de rancor, o que quer que seja, ou com suas brincadeiras, ou o que quer que seja. Aham. Mas é, é, eu recebi aquilo como afronta porque eu não estava pronto para receber. Aham. Porque eu não tinha um coração alinhado. Aquilo tocava no quê? No meu ego. Me dediquei, paguei o preço, isso tudo aconteceu. E o cara vem aqui dizendo que foi fulano e ainda fala coisas do meu pai, assim, assim, assado, aquilo tocava no meu ego. Aham. Só que aí eu não levava em primeira partida pro coração. Eu contornava, eu falava, cara, quer um cafezinho? O que é que você tá precisando? E mudava o foco e o cara continuava insistindo. Aham. Mano, todo dia tinha pessoas assim no meu balcão. Eu por 3 meses orava a Deus, me dá discernimento, Senhor. Eu não aguento É mais o tempo da receber. forja, né? Mas eu clamava. Mano, tinha vez eu estar dirigindo o carro aqui, eu bater no volante. Senhor, me dá discernimento, Senhor. Eu não sei como fazer, porque tinha algo em mim que não gostava Aham. de fazer mal ao outro. Entende? Desde 2015, mano, quando Deus me levanta, eu fiz muito mal a pessoas. Aham. Feri muitas pessoas. Palavras proferidas. Muito duro, muito rígido. Eu já não queria nessa fase. Quando eu fazia mal a alguém, o Espírito Santo me incomodava. Quando eu Já falava se algumas sentia bem. palavras duras para alguém, eu já me incomodava. E aquele comportamento já era o Espírito Santo bradando dentro de mim, convencendo-me, Aham. entende? De que não é correto, filho. Ainda que você queira falar as verdades, não precisa. Dá amor. Eu sabia lá o que era dar amor, entende? Aham. Então eu clamava por discernimento e papai estava me dando há 3 meses atrás. E Aquilo eu, ali só era o teste, né? não, a prova de que Deus ouve, de que Deus responde. Ó. Eu pedia, só que Deus não vai instalar um HD, um app na minha mente. Você Toma precisa aí, passar por aquilo ali para você entender, né? entendeu? Criar em Correto. você um testemunho Correto. vai doer. Você está pedindo coisas a Deus muitas vezes sem discernimento. Então, hoje eu peço algumas coisas ainda mais pancadas, porque eu já entendi Aham. que não é da forma que eu imagino. E aí, às vezes, vem algumas guerrinhas e eu já falo, deixa eu ver o que eu pedi. Entendeu? Muito bom. E aí, quando eu estava nesse dia no mezanino, eu estava estafado. Eu saí da operação, vim para cá pro mezanino, estafado. Eu botei o celular no modo avião e falei, não vou trabalhar. Eu não aguento. Se ter dinheiro é isso aqui, eu não quero. Não quero. E aí fui ler um livro. Um livro que uma amiga tinha me dado. O nome dele era Segredos da Mente Milionária. E eu comecei a ler esse livro. Eu comi esse livro. Eu comi, eu devorei ele assim uma manhã, quase acabei ele. E aí quando foi ali mais ou menos no horário de meio-dia, lendo esse livro eu tive um entendimento. Eu tive um entendimento que Parou? A bateria parou aqui. é, Câmera? Solta aqui, Solta aí. solta na câmera agora. Rec. Aí, estava em que para parte? finalizar. Uhum. Sobre a parte do mezanino, né, que você não queria. Ah, que eu tava lendo o livro ali, né? E eu devorei esse livro, mano. E chegou uma parte dele, hoje eu sei dar nome, antes eu não sabia. Aham. Mas veio como se fosse uma chuva de prata assim, e me trouxesse uma revelação de Deus. É onde eu entendi naquele momento que tudo o que eu pedia a Deus, tudo que eu buscava no mundo, tudo que eu estava fazendo na força do meu braço para conseguir coisas, a única coisa que eu queria era conhecer a Deus. Ó. Mas eu não estava buscando a Deus ali. Eu estava buscando naquele momento curar uma dor, um vazio. Eu não estava buscando a Deus. É por isso que eu creio muito nessa questão do não sou eu quem escolho a Deus, mas é Ele quem me escolhe,
Porque ele sabe o que é que a gente está querendo, muitas vezes a gente não sabe dar nome, como eu falei. Correto. A gente não sabe o que quer. Sabe o bebê? Aham. Ele Ele chora, chora. ele quer alguma coisa, ele não Correto. consegue falar. Correto. Mas o nosso Deus que criou aquele bebê, ele sabe. Correto. E aí vai instruir, vai capacitar a mãe, vai dar sabedoria à mãe, vai dar entendimento. E aí no dia a dia vai compreendendo. Já não sendo mais um bebê, porque eu tinha ali meus 27 anos, mas espiritualmente eu era uma. Eu acho que eu não tinha nem Criança nascido. ainda. Foi naquele dia, Aham. entendeu? Então ali foi o meu nascimento espiritual, ali foi a minha experiência com o Espírito Santo, onde eu entendi quase tudo da palavra, assim. Eu entendi o primeiro Adão, o segundo Adão, eu entendi o Espírito Santo, eu entendi que ali eu tinha contato com Deus direto. Aham. Ali eu entendi que eu não precisava ir à missa, na época eu congregava, visitava muito a igreja católica, mais do que em qualquer outro tempo. Aham. Eu, meio de semana, eu parava, ao invés de eu ir para o barzinho, Ia pra eu igreja. ia para a igreja. Eu já estava buscando bons hábitos, como eu falei antes aqui em off, Aham. Deus me tirou de muitos lugares antes de me converter. Uau. Me levantou de algumas mesas antes de eu estar numa igreja evangélica. Aham. Então, quando eu começo a congregar na igreja evangélica, eu já não tinha mais as mesmas amizades, os mesmos comportamentos, os mesmos costumes. Não teve a apontação do tipo, agora virou crente, agora não sei o quê. Ou seja, Deus foi muito Aham. misericordioso comigo. Foi uma graça mesmo. Então, foi fácil naquele momento dar continuidade no meu processo de buscar mais de Deus, porque eu não tinha que me justificar para ser ninguém. Aham. Entende? Eu já tinha rompido aquela fase de as pessoas te chamando para ir para o mundo, te chamando para fazer as coisas erradas. Eu comecei a não gostar mais de ouvir as mesmas músicas. Foi ninguém que me pediu. O próprio Espírito Santo, né? Conduzindo. Não foi ninguém que me pediu para Bacana. parar de ver pornografia. Foi ninguém que me pediu para parar alguns costumes e hábitos. Não foi, irmão. Isso foi o zelo, o cuidar de Deus e a partir dessa experiência que eu vivi com o Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu esqueci até a pergunta que você fez, mas Foi sobre o que ele formou em você, né? Dentro desse processo, né? o que ele Olhando para trás formou hoje. em mim nesse processo? Cara, ele formou é, um ser humano que tinha muitas feridas na alma, que tinha todas as justificativas do mundo para culpar a sua casa, para culpar a qualquer um. Ele transformou esse cara cheio de feridas Aham.